Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Em comemoração ao aniversário da Reforma Religiosa, no dia 31 de outubro, temos recordado alguns fatos da história da Igreja. Desde o início, destacamos que o propósito dos reformadores não era o de provocar divisão, nem de criar uma nova igreja, mas sim erradicar crenças e práticas antibíblicas que foram introduzidas nos arraiais cristãos. Mas a cisão entre a igreja tradicional e a igreja reformada foi notável. Talvez o estupim nesta história da reforma tenha sido o ato de Lutero a fixar aquelas 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg. E é claro que os conteúdos das teses envolviam pontos essenciais da teologia bíblica. Porém, em suas teses, Martinho Lutero não foi contra a existência do clero e sua hierarquia, não fala contra o purgatório, nem mesmo contra as indulgências. Lutero foi, sim, objetivo e duro contra a determinação do Papa de vender as indulgências e de garantir que elas salvariam almas do purgatório. Isso desencadeou uma infinidade de outros fatos, culminando com o rompimento de Lutero com o clero e a grande cisão entre a igreja tradicional e a igreja reformada. Em 1518, Lutero é chamado a Roma e processado por causa de suas 95 teses apontando os erros da igreja. E em agosto de 1520, uma bula papal obrigava Lutero e seus seguidores a se retratarem dentro de 60 dias, ou seriam presos e mortos. Foi concedido a Lutero a oportunidade de se retratar ou se defender por escrito. Em 1520, ele escreveu 3 livros fundamentais, mostrando o antagonismo entre o sistema de salvação papal e o ensino bíblico. Os livros são: primeiro, A Sua Majestade Imperial e a Nobreza Cristã sobre a Renovação da Vida Cristã. Segundo, Sobre a Escravidão Babilônica da Igreja. Terceiro, Da Liberdade Cristã. Em 10 de dezembro de 1520, em Wittenberg, diante de grande multidão de estudantes, professores, cidadãos, Lutero fez uma fogueira e queimou livros de decretos do Papa e a bula de sua excomunhão. Começou naquele dia uma nova era na história da humanidade. Em 1521, Lutero foi obrigado a comparecer a uma assembleia presidida pelo imperador Carlos V, na cidade de Worms. Enquanto ele caminhava para lá, as pessoas o aplaudiam e até subiam nos telhados para vê-lo. Com um cortejo formado por onde ele passava, Lutero entrou em Worms com incontáveis seguidores, nobres, cidadãos intelectuais, ricos e pobres. Na Assembleia de Worms, Lutero não era mais aquele monge solitário. Era um campeão de um grande partido nacional que exigia que a igreja alemã fosse livre dos grilhões de Roma. Do lado de Lutero ficaram os condes, os nobres livres, os cavaleiros do império, os delegados das grandes cidades e embaixadores de quase toda a Europa. Contra Lutero estavam os homens mais poderosos da época: o imperador Carlos V, seu irmão Fernando, arquiduque da Áustria, muitos príncipes do império, 4 cardeais, leigos e clérigos. A maior parte desses dados históricos foram colhidos no livro História da Igreja Cristã, do autor Robert Hastings Nichols. E aqui vai uma importante citação direta de Nichols. Abre aspas. Em sua defesa, Lutero falou vagarosa, calma e confiantemente, e em alguns momentos com tal poder que emocionou a todos os corações,
Lutero manteve sua posição, não se retratou. Lutero enfrentou sorridente o tremendo poder dos homens que se julgavam autorizados por Deus para abrir e fechar as portas do céu. Instado a retratar-se, Lutero disse: "Não posso nem quero retratar-me, a menos que seja convencido do erro por meio da palavra bíblica ou por outros argumentos claros. Aqui estou, não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém." Fechou aspas. Então, Lutero foi condenado por Carlos V como um fora da lei. Isso exigia a pena de morte para ele e seus seguidores. Porém, jamais se executou tal sentença, porque a Alemanha toda ficou do lado de Lutero. Deus garantiu sua vitória. A partir de então, a vida de Lutero corria perigo. Porém, o duque Frederico da Saxônia o escondeu no castelo de Waterburgo durante longo tempo. Ali ele fez a tradução do Novo Testamento para o alemão e continuou como líder dessa grande missão. Já fora do castelo, Lutero fez a tradução da Bíblia completa para o alemão, organizou a Igreja Reformada, estabeleceu o culto na linguagem do povo, compôs 37 hinos, redigiu o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, segundo ele motivado, abre aspas, pela lamentável e mísera necessidade de doutrina cristã de forma breve, simples e singela. Fechou aspas. Com a reforma concretizada, em 18 de fevereiro de 1546, aos 62 anos de idade, Martinho Otelo faleceu em sua cidade natal, Eisleben, com um grande cortejo fúnebre e ao som de todos os sinos. Lutero foi sepultado sobre as lajes da igreja do castelo de Wittenberg, onde sempre pregava. Conclusão: a reforma protestante foi uma das maiores revoluções no pensamento mundial, cuja dimensão não tem como medir. Ele trouxe a liberdade e avanço em todas as áreas da sociedade, e seus efeitos sociais e políticos, econômicos e espirituais serão perpétuos. Glória a Deus.